A TV Novo Momento conversa com Rosa Maria Alves de Souza, que é nutricionista, e o assunto diabetes. Como controlar a alimentação de um diabético? Hoje a gente sabe, que o mercado oferece muito mais opções, mas mesmo assim, às vezes é difícil você resistir a um doce, a um chocolate, a um bolo, a uma torta. E aí, Rosa, como controlar essa alimentação? Então, como você disse, hoje já tem uma oferta de produtos que dá para atender essa população que vem crescendo, infelizmente, muito, na verdade, o básico, aumentar o consumo de frutas, verduras, não precisa ser aqueles que estão com preços elevados, pode estar a fruta da época, que sai mais em conta, De preferência os legumes também cru, As folhas que têm menos calorias, menos carboidrato também. Evitar os doces, substituir pelo adoçante. E hoje também já tem muitas opções de doces diet. São um pouco mais caro, mas como eu sempre falo, não é para estar comendo todo dia. Mesmo quem não tem diabetes não deve comer doce todo dia. E quem tem também, deixa para comer no final de semana, que aí vai conseguir comprar, Então seria aumentar a oferta de frutas, legumes e verduras, bastante água também durante o dia, E diminuir também esse consumo, ainda que seja de produtos diet, não precisa estar comendo todos os dias, assim não vai ficar caro também. Mesmo sendo esses produtos naturais, quais são os mais perigosos, se é que eu posso dizer assim? Os naturais? Porque vamos por fruta, legumes, aquela alimentação do dia a dia. A gente sabe que um dos alimentos que o diabético não pode comer é o carboidrato, E infelizmente, ou felizmente, o carboidrato está presente em praticamente tudo, Na verdade, o carboidrato do arroz, do pão, ele tem que comer, a gente fala para não misturar na mesma refeição alimentos desse grupo. Por exemplo, se vai comer o arroz, muitas pessoas colocam batata, farinhas, aí não pode. Então vai colocar o alimento do outro grupo, que é o arroz com uma porção de carne, frutas, o feijão, de cada grupo, aí não tem problema. O problema está em você misturar dois alimentos desse mesmo, que são ricos em carboidratos. E o problema maior está no carboidrato simples, que a gente fala, que é o açúcar mesmo, puro. O do arroz é carboidrato complexo, que o corpo ainda vai fazer um processo de digestão, não eleva tão rápido a glicemia. Quer dizer, se no prato dele tem lá um pouco de arroz, isso tem que ter. Tem que ter. Tem que ter, porque agora, se ele quer comer uma batata, ele pode no lugar do arroz colocar uma porção de batata? Desde que seja cozida. Cozida. Aí não come o arroz. Pode sim. Nós precisamos de glicose, que é o produto final dos carboidratos. Agora, o açúcar simples, que é o açúcar mesmo, a sacarose, os doces, quando a gente come, já eleva a glicemia. Já o arroz não, tem um processo, como eu já falei, de digestão para o corpo transformar. Demora um pouco mais para transformar em glicose. E estando numa alimentação balanceada, com fibras da verdura, depois da fruta, da sobremesa, vai demorar um pouco mais essa digestão, e isso é bom. Nesses grupos existem frutas ou verduras, legumes que são considerados perigosos para o diabético? Tem até um pouco de mito com algumas frutas e, na verdade, tem que ter alguns cuidados também. Por exemplo, a melancia, que tem bastante, apesar de pouco calórica, ela tem bastante água, mas ela concentra bastante frutose, que é o açúcar das frutas, que no final se transforma em glicose também. Então, não comer mais que uma porção, que seria uma fatia média, a própria laranja, se você tem gente que pega 3, 4 de uma vez, isso não vai ser saudável. Mas se você comer de 3 a 5 frutas por dia, em horários diferentes, não junto, e nem na forma de suco, porque na forma de suco concentra-se muitas frutas, então concentra-se muito açúcar, o açúcar natural. Então isso também não é recomendado. A uva também, mas na verdade pode todas, mas tem que ser numa alimentação equilibrada. Sucos e refrigerantes descartados. Então, os sucos, se você quiser muito mesmo tomar um suco de fruta, por exemplo, de laranja, uma laranja, o restante de água, de preferência até sem adoçante. Não conseguir, coloca umas gotinhas de adoçante. Os industrializados não. Os de caixinha. Daí no caso seria os adoçantes industrializados, que tem no mercado. Certo. Hoje tem várias marcas, a orientação também é para estar variando os tipos de adoçante, para o organismo não acostumar com nenhum, Então seria mais isso mesmo. Refrigerante,
Se for tomar, seria o zero, que é zero açúcar, mas também tem adoçante. Geralmente o adoçante dos refrigerantes é o aspartame, é um tipo de adoçante, então também não mais que um copo naquele momento que for tomar, né, no dia. Você falou dos adoçantes daí para não acostumar com apenas um. Por quê? O que causa? Você pode, meio que uma dependência mesmo, né? E, por exemplo, tem alguns adoçantes que é a base de ciclamato e sacarina sódica, que são os mais baratos. Tem várias marcas que trabalham com esse adoçante. Ele é de líquido transparente. Ele tem, como o nome diz, sacarina sódica, então ele tem sódio. Então quem tem pressão alta deveria ou usar com moderação ou intercalar, também por isso, né? E já o de líquido leitoso contém aspartame, né? E tem esses são artificiais. E tem os naturais, que é a base de estévia, é um dos mais caros também, e sucralose, são de plantas. Rosa, os produtos diets são confiáveis? A gente tem legislação, tudo que regulamenta, né, a indústria alimentícia, mas tem que só entender que o diet é aquele que, para os diabéticos, é aquele que não tem açúcar. Já os lights, não necessariamente. O light ele é reduzido em algum nutriente, que às vezes a pessoa confunde também. Para a gente fechar, Rosa, qual a recomendação básica que você dá para aquela pessoa que infelizmente tem o diabetes, para que ela possa ter uma alimentação saudável e conseguir conviver bem com a doença? Então, na verdade, a gente fala do estilo de vida de uma forma geral, fazer algum tipo de atividade física, né? Não é só alimentação. E a alimentação, como eu falei no início, né? É rica em fibras, e as fibras das verduras, legumes, na medida do possível cereais integrais, que é o pão integral, arroz integral. Diminuir um pouco o volume também desses alimentos, não misturar a mesma refeição. No café da manhã se comer o pão, não comer o bolo, por exemplo. Não ficar mais que 2, 3 horas sem se alimentar, 2h30 mais ou menos. Mas esse alimentar é comer uma fruta, seria mais isso mesmo.